Amigos, meu nome é Vinícius Talon e é possível a impetração de habeas corpus após a aceitação da suspensão condicional do processo? Imaginem a seguinte situação. Na segunda-feira, o réu tem uma audiência. Aquele acusado tem uma audiência e nessa audiência é oferecida a suspensão condicional do processo por 2 anos. Nesse momento, avaliando aquelas condições dessa suspensão, o réu, orientado por sua defesa, aceita a suspensão condicional do processo. Na terça-feira, um dia, portanto, após essa audiência de suspensão condicional do processo, conversando com seu advogado, eles chegam a uma conclusão. O advogado demonstra que, na verdade, não há prova suficiente para aquele recebimento da denúncia, observa que o fato é atípico, observa que agiu em legítima defesa, ou observa qualquer outra coisa que poderia trancar o processo, que poderia fazer aquele processo ser extinto em razão de uma causa extintiva da punibilidade, trancado por falta de justa causa, trancado por atipicidade, enfim, observa alguma tese defensiva que poderia ter sucesso em um habeas corpus. A pergunta é: nesse momento, depois de aceita a suspensão condicional do processo e, portanto, com o processo suspenso e cumprindo as condições, é possível impetrar o habeas corpus para tentar trancar o processo? A resposta é positiva, sim. É possível trancar o processo, é possível pelo menos impetrar o habeas corpus para tentar trancar o processo, mesmo que o processo esteja suspenso em razão da suspensão condicional do processo, da aceitação da suspensão condicional do processo. A aceitação da suspensão condicional do processo pelo réu, e aí nos termos do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, não inviabiliza, não proíbe a impetração de habeas corpus, nem prejudica o seu exame caso já tenha sido impetrado esse habeas corpus. Daí, pegando essa lógica, temos a seguinte situação. Se o réu aceita a suspensão condicional do processo num dia, no dia seguinte, um mês depois, um ano depois, ele ainda pode impetrar um habeas corpus para tentar trancar aquele processo. E caso o habeas corpus tenha sido impetrado antes da aceitação da suspensão condicional do processo, digamos que o habeas corpus tenha sido impetrado na semana anterior a essa audiência para aceitar a suspensão condicional do processo. Mesmo assim, o tribunal deverá julgar esse habeas corpus. É admissível, portanto, impetrar o habeas corpus após a suspensão condicional do processo, após a aceitação desse direito, como também é necessário que o tribunal analise, examine o habeas corpus, mesmo que já tenha ocorrido a aceitação da suspensão condicional do processo. Mesmo que o habeas corpus tenha sido impetrado uma semana antes, um mês antes daquela audiência, e veio a audiência em que o réu aceitou a suspensão condicional do processo. A aceitação, em outras palavras, a aceitação da suspensão condicional do processo não gera a perda do objeto do habeas corpus, a não ser que tenha a ver com esse próprio oferecimento da suspensão condicional do processo. Se o habeas corpus era para garantir o direito ao oferecimento da suspensão condicional do processo e houve o oferecimento, então ocorreu a perda do objeto. Mas se impetrou um habeas corpus um mês antes da audiência, por exemplo, tentando trancar o processo por atipicidade ou por falta de justa causa, o fato de ter aceito essa suspensão condicional do processo depois não gera a perda do objeto do habeas corpus. O habeas corpus ainda deverá ser analisado pelo tribunal. E isso já foi julgado pelo STJ. O STJ, no habeas corpus número 402718 de São Paulo, julgou em 2017 que é possível sim analisar o habeas corpus, é possível impetrar habeas corpus após a aceitação da suspensão condicional do processo. Qual é o fundamento disso? O fundamento decorre do fato de que, se descumprir a suspensão condicional do processo, se descumprir alguma condição, é possível que aquele processo
retome o seu curso, aquele processo volte a tramitar. Então, se é possível que o processo volte a tramitar em caso de descumprimento de alguma das condições, logo há constrangimento ilegal. É a mesma lógica do habeas corpus contra medida cautelar diversa da prisão. Nós sabemos que cabe habeas corpus contra a aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão, ainda que essa medida não restrinja a liberdade propriamente dita de forma significativa, porque é possível, em caso de descumprimento da medida cautelar diversa da prisão, que seja decretada uma prisão preventiva. Aqui é a mesma lógica. A suspensão condicional do processo, em si, talvez não atinja de forma significativa a liberdade do indivíduo. Por esse motivo, talvez não fundamentasse um habeas corpus, talvez fosse incabível um habeas corpus. Mas é possível que o processo volte a tramitar em caso de descumprimento da suspensão condicional do processo. Logo, se é cabível que o processo volte a tramitar se alguma das condições for descumprida durante a suspensão condicional do processo, então é cabível o habeas corpus. Há um constrangimento legal que justifica o habeas corpus, conforme essa decisão do STJ que eu citei, no habeas corpus 40.2718, julgado em 2017. Isso é um entendimento muito benéfico para a defesa, porque admite a impetração do habeas corpus mesmo se houver a aceitação da suspensão condicional do processo, mesmo depois da suspensão condicional do processo, mesmo depois que o advogado oriente o réu a aceitar a suspensão condicional do processo. Pensando de forma prática aqui, podemos considerar que após a aceitação da suspensão condicional do processo, o advogado pode tentar impetrar um habeas corpus, por exemplo, para reconhecer a atipicidade da conduta, para reconhecer a falta de justa causa, caso ainda não tenha feito isso durante a fase inquisitorial, durante o inquérito policial, ou para tentar trancar o termo circunstanciado. E aí, apenas para deixar claro, suspensão condicional do processo é avaliada pela pena mínima de até 1 ano. Logo, é cabível tanto a suspensão condicional do processo para crimes ou contravenções do juizado especial criminal, como aqueles que são julgados pelo juízo comum. E cabe, por exemplo, suspensão condicional do processo para furto simples, que é um fato julgado pelo juízo comum e não pelo juizado especial criminal, mas tem pena mínima de 1 ano. Então, o que temos aqui é que o habeas corpus, em fatos que tenham esse cabimento da suspensão condicional do processo, poderia ter sido utilizado antes para trancar o inquérito policial ou o termo circunstanciado. E é um entendimento jurisprudencial também que cabe a impetração de habeas corpus para trancar termo circunstanciado. Se isso não foi feito, uma tese defensiva, uma estratégia boa para o advogado adotar é a seguinte: primeiro, se não teve tempo para impetrar o habeas corpus, se essa audiência de suspensão condicional do processo foi marcada de forma muito rápida, com uma data muito próxima, vai até a audiência, aceita a suspensão condicional do processo e logo depois impetra o habeas corpus. E na parte do cabimento do habeas corpus, coloca essa decisão do STJ, dizendo que é cabível a impetração do habeas corpus mesmo após a aceitação da suspensão condicional do processo. Aí aqui você tem a seguinte lógica: é normal que nesse momento de aceitar ou não a suspensão condicional do processo, alguns réus digam que não querem aceitar porque gostariam de provar a inocência. Outros réus preferem aceitar a suspensão condicional do processo porque sabem daquela lógica que a suspensão é um famoso pague para não se incomodar, algo parecido. Daí, nesse momento, se o réu estiver em dúvida, é possível que o advogado sugira: bom, aceite a suspensão condicional do processo. Se descumprir, o que vai acontecer é que vai tramitar o processo. Então, se você aceitar agora e por qualquer motivo descumprir, vai ter a mesma consequência de você dizer agora que não aceita a suspensão condicional do processo. É a mesma coisa. Assim, o que temos é o seguinte: se o réu aceita a suspensão condicional do processo, ele, se cumprir a suspensão, ocorreu a extinção da punibilidade. Se
enquanto está cumprindo a suspensão condicional do processo, o advogado impetra um habeas corpus e tranca o processo, ou por meio de uma prescrição, ou por meio da decadência, ou por meio da atipicidade, da falta de justa causa, de qualquer forma, impetra um habeas corpus para trancar o processo que está suspenso em razão da suspensão condicional do processo, o que vai acontecer é que o réu não vai continuar cumprindo a suspensão condicional do processo. Isso encerraria não apenas o período de prova da suspensão condicional do processo, mas encerraria também qualquer chance de que o processo volte a tramitar. Portanto, é algo que também é uma ótima estratégia defensiva. E se tudo der errado, aceitou a suspensão condicional do processo, logo em seguida impetrou o habeas corpus foi denegado, descumpriu a suspensão condicional do processo, o que vai acontecer é que vai voltar a tramitar o processo. A mesma coisa que ocorreria se lá no início tivesse rejeitado a suspensão condicional do processo, tivesse dito que não quer aceitar a suspensão condicional do processo. Por isso que quase sempre aceitar a suspensão condicional do processo é uma boa estratégia. Dá tempo para que a defesa, durante o período de prova, tente trancar o processo no tribunal e, ao mesmo tempo, se cumprir a suspensão, for de fácil cumprimento, gera extinção do processo, gera extinção da punibilidade. Se descumprir, vai voltar o processo, a mesma consequência que teria se lá no início tivesse negado a suspensão condicional do processo. Portanto, uma tese defensiva em suma. A tese defensiva, a estratégia defensiva aqui consistiria em, nos casos em que tem dúvida se aceita ou não a suspensão condicional do processo, diante de alguma chance de trancamento, chance de absolvição por falta de prova, e aí seria similar à falta de justa causa nessa fase, pela atipicidade, por uma excludente da ilicitude, por extinção da punibilidade, a estratégia é: aceita a suspensão condicional do processo e, ato contínuo, impetra o habeas corpus. Impetra o habeas corpus para tentar trancar aquele processo. Se der errado o habeas corpus, ainda tem a chance de cumprir a suspensão condicional do processo. Se acredita que durante o processo tem chance de provar a inocência, então descumpre também a suspensão condicional do processo, lembrando que há entendimento jurisprudencial no sentido de que descumprir a suspensão condicional do processo pode gerar, em caso de condenação, o aumento da dosimetria da pena na primeira fase da dosimetria da pena, quando se forma a pena base respeitando os critérios do artigo 59 do Código Penal. Então é um pequeno risco de aumentar um pouco a pena lá no momento da dosimetria da pena, se for condenado, mas cria um leque maior de chances aqui. A chance de cumprir a suspensão, conseguir o trancamento do processo por meio de habeas corpus durante o período de prova da suspensão e, em último caso, voltando a tramitar o processo, tentar provar a inocência no meio do processo. Basicamente, é essa a orientação prática, a estratégia que eu passo para vocês. Eu espero que tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, um curso em que eu leciono, organizado pelo canal Ciências Criminais, em que eu leciono sobre prática processual penal. Eu falo muito sobre essas questões relativas a estratégias, a como utilizar o processo penal e as brechas da lei, o que é legal, não é algo ilegal, obviamente, mas utilizar as brechas da lei, utilizar esses mecanismos, essas decisões como essa do STJ, por meio de uma estratégia defensiva. Então, o link desse curso de prática processual penal estará na descrição deste vídeo, além de outras coisas, como grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, livros, artigos, vídeos, cursos em que eu leciono, contato para palestras e muito mais. O link está aqui na descrição do vídeo e até o próximo vídeo.